Bom dia, galera do sexto ano. Aqui é o professor Jefferson e hoje a gente vai continuar, tá? O nosso assunto do capítulo 13, tá? Do feudalismo. Hoje nós vamos trabalhar a alimentação na Idade Média. Hoje a gente vai verificar algumas coisas aí sobre a forma como eles se alimentaram, que até na alimentação o seu comportamento era influenciado, tá, pela religiosidade, era influenciado pela igreja, como vocês bem leram aí na página 10, tá bom? Então, quer dizer o quê? Que até a própria alimentação, seja do servo, seja do senhor, lá na Idade Média, era justamente um reflexo da crença cristã. Quer dizer que a base da alimentação deles aí era geralmente pão e vinho. Então, por conta disso, tá, havia muito cultivo de trigo, de aveia, centeio e cevada, que era justamente a matéria-prima do pão que eles faziam naquela época. E da uva, por causa do vinho. Então, quer dizer que no meio da plantação de alimentos, esses produtos, né, esses gêneros, eles são muito, digamos assim, eles eram muito valorizados aí nessa época por conta dessa base da alimentação com justamente influência do cristianismo, tá bom? O que mais que a gente pode dizer? Mas mesmo assim, há uma divisão, pessoal, de quem comia carne e quem não comia, né? Então, é óbvio aí, é fácil de entender quem é que tinha acesso nas melhores comidas e quem não tinha acesso. Por exemplo, a nobreza. Basicamente, ela se alimentava da carne de caça que ela mesma caçava. Lembra que eu falei para vocês que os nobres, eles caçavam, né? Eles iam para a floresta para fazer essas caças. Geralmente, a carne de caça era a base da alimentação deles, tá? E quando não se tinha, né, quando a caça era baixa, eles substituíram também pela carne de porco. Então, eles consumiam muita carne de porco também, criado lá dentro do feudo, pelos servos, era a base da alimentação da nobreza. Então, a carne era algo assim, um privilégio deles, tá? E aí, de acordo com a cultura cristã, com a cultura da igreja, tá? Com restrições às quartas e sextas-feiras e na quaresma, né? Que diziam que era um dia santo, dia sagrado, que não poderia comer a carne. É o costume dogma da igreja católica aí nesse momento, tá bom? Então, olha aí, ó. Você tem justamente uma figura aqui na página 10 que é muito parecida com essa, né? Se vocês olharem na página 10, você tem uma figura aí que mostra justamente os nobres comendo, tá? Os cachorros aí, eles eram valorizados mais do que os próprios camponeses, né? Porque os cachorros ajudavam na caça aí na floresta, tá? Então, quer dizer que era algo assim, reservado, direcionado para os nobres nesse momento, tá? Os cachorros ajudavam, então eles acabavam participando dessa refeição, desse consumo de carne aqui nesse momento, tá bom? E os servos, né? E os servos, eles eram proibidos de caçar, porque era algo exclusivo da nobreza, como a gente explicou aí na última aula. A nobreza ia para as florestas, para a área lá do manso comunal, né, que a gente lembrou aí, que é tanto para o servo quanto para o nobre, ele ia para caçar, e o servo não. O servo ia para retirar madeira, enfim, para fazer trabalho da sua sobrevivência aqui nesse momento. A base alimentar é composta por cereais. Geralmente, esses cereais, eles faziam papas, mingaus, né? Algo muito simples, né? Muito, digamos assim, menos valorizado do que a alimentação dos nobres, tá? Raramente carne, tá? Isso daí, no máximo, umas 2 a 3 vezes ao ano, tá? Eles comiam a carne, ok? Mas eles não criavam bois, vacas, né, nos pastos lá do manso senhorial, do feudo? Sim, eles criavam. Mas geralmente esses bois não era para alimentação, era para ajudar na produção agrícola, né? Para revirar, para arar a terra, né? Para carregar a produção, enfim. Era justamente para auxiliar os servos no trabalho. Eles eram proibidos de caçar e, basicamente, a sua alimentação não era rica em proteína, no caso aqui a carne, como a da nobreza, tá bom? Então, no âmbito alimentar aqui, você vê também uma diferenciação muito grande entre quem é servo e quem é nobre, tá? Entre quem trabalha e quem tem privilégio, tá? Desculpa. Então, veja bem. Passando aqui adiante, na página 11, tá? Tu tens aí uma parte que fala sobre a hegemonia, ou seja, sobre a liderança e o controle da Igreja Católica nesse momento. Lembre-se que na Idade Média, tá? A Igreja era a instituição mais poderosa que se tinha. Era mais rica também. Por quê? Ela recebia doações de terra, ela já tinha suas posses, né? Mas mesmo assim ela recebia doações de terra dos reis, dos senhores feudais, tá? E na Idade Média,
o símbolo de riqueza, tá? Era o acúmulo de terras. Então, quem tinha terra, além de ser chamado senhor feudal, né, o dono do feudo, tá? Que é a grande propriedade, era também rico. E a Igreja Católica, ela era uma grande senhora feudal. Era a maior senhora feudal da Idade Média, porque ela tinha muitas o quê? Posses, muitas terras, né? Grande quantidade de terras aqui nesse momento, tá bom? Então, bora lá falar um pouquinho da igreja, tá? Como vocês bem sabem, a Igreja Católica ela era detentora do poder espiritual, a igreja influenciava o modo de pensar e as formas de comportamento na Idade Média. Isso você vai encontrar aqui no finalzinho da página 11, indo para a página 12, tá? A igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grande quantidade, até mesmo servos trabalhando em suas terras. Se ela tem terra, se ela tem servos trabalhando para ela, então ela é uma senhora feudal, é uma instituição que faz parte também do feudalismo. E sem falar que ela influencia em todos os outros feudos, porque a maioria dos feudos, praticamente todos, tinha que ter uma capela, uma igrejinha lá, que era justamente a representação da Igreja Católica nos feudos. Já que o governo nessa época ele era fragmentado, né? Cada feudo se governava, a Igreja Católica ela passava a influenciar a mentalidade, tá? E a sociedade desses feudos aí também. Ok? Tranquilo? Beleza, vamos lá passar aqui. E também na igreja, assim como na sociedade feudal que nós já vimos, existia uma hierarquia, ou seja, uma relação de poder, uma divisão do mais poderoso com o menos poderoso, tá? Lá no topo da hierarquia, vocês sabem que até hoje tem isso, né, da Igreja Católica, o Papa como o senhor, né, o chefe da Igreja Católica, tá? Depois vem os cardeais, assim, bispos e os sacerdotes que atuavam aí nos feudos, né, nas cidades também. Só para a gente lembrar, pessoal, que não tinha, digamos assim, somente os feudos, as áreas rurais. Existiam as cidades também, né? Só que as cidades eram pequenas ainda, né? Não tinha tanta população quanto na área rural, na área do campo, tá? E a igreja estava presente em todas essas regiões aí, todos esses setores, tá bom? Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Essa aqui a gente já viu, né? Divisão da igreja medieval nessa época, você tinha aí o clero regular, que vivia em isolamento em relação aos fiéis, né? Por conta disso, ela começou a acumular riqueza, e muitos aí religiosos começaram a ter ambição, né, por poder, né, começaram a receber críticas por conta disso. E a Igreja Católica resolveu dividir, então, tá, os seus membros para não haver mais essa ambição, né, e também essas críticas que se tinha nesse momento, tá? Você encontra isso lá na página 13, mais ou menos, tá? E aí, em determinado momento, a igreja, o clero, né, que era o grupo da Igreja Católica, dos religiosos, se dividiu em dois. Clero regular, tá? Esse clero regular vivia em isolamento em relação aos fiéis, monges, bispos que viviam nos mosteiros, né, não tinha contato com o mundo. A maioria dos monges trabalhavam na compilação e na tradução da Bíblia, né, do latim, aliás, do grego para o latim, né, que a Bíblia originalmente ela era do idioma grego, tá? Depois ela foi passada para o latim por conta do Império Romano, né, que era o idioma do Império Romano, e depois para outros idiomas. Quem fazia essa tradução, né? Quem copiava, passava a vida copiando, que na época não tinha digitação, né? Só era na mão mesmo. Os monges, tá? Viviam em isolamento somente para fazer isso. E tu tens a outra divisão, que é o clero secular. Quando fala em clero secular, quer dizer que eles viviam em contato com os fiéis, né? Em contato com o mundo. Quem eram os membros do clero que viviam em contato com os fiéis nessa época? Sacerdotes, padres, ok? O próprio Papa também, né, que precisava ter esse contato. Esses padres, sacerdotes, eles presidiam as missas que aconteciam nessa época. E nessa época, galera, como é que acontecia a missa? Não era como tem hoje, né? Hoje você tem lá o altar, né, o padre falando com seus fiéis. Naquela época, não. Naquela época tinha a igreja, tá? Tinha a igreja, e aí o que acontece? O padre, ou então o papa, enfim, quem estava lá na frente, não ficava de frente para os fiéis. Rezava toda a missa de costas para os fiéis, certo? E aí o que acontece? Toda a missa, do início ao fim, não importasse onde ele estivesse, o idioma era todo em latim. Toda a missa era rezada em latim. Então quer dizer que tinha algumas regiões que não falavam latim nessa época.
mas mesmo assim eles iam, porque era justamente a mentalidade dessa época, né? Era a cultura da Igreja Católica. E o padre rezava, ou então outro religioso, de costas para os fiéis e de frente para o altar, toda em latim. E aí, quem não entendia, como é que acontecia, né? Quem não entendia o que estava acontecendo lá naquela época? Para quem não sabia ler também, escrever, como é que eles aprendiam os dogmas católicos? Através das pinturas que se tinha lá na parede das igrejas, né? Nas paredes das igrejas. Era uma forma de ensinamento para quem era analfabeto, para quem não sabia ler nem escrever. Até porque a educação, nessa época, era reservada à nobreza. Então, quer dizer que os trabalhadores, os servos, a maioria não sabia ler nem escrever. E como é que a igreja ensinava? Porque ela controlava a educação também, através das pinturas, dos desenhos, ok? Por isso que se tem quadros religiosos com passagens bíblicas. Tá? Hoje nós temos também nas igrejas, né? E isso servia como um instrumento de educação para essas pessoas, ok? E aí você tem o alto e o baixo clero, né? O alto clero está no topo da hierarquia, o baixo clero é justamente os que têm menos poder, menos influência na igreja, dentro da igreja católica, tá bom? Aqui uma pintura da época de um monge fazendo a compilação, como eu falei para vocês, né? Traduzindo a Bíblia ou simplesmente reproduzindo ela, tá? A igreja católica, pessoal, ela era justamente a detentora, tá, do direito, ou então a responsável pela educação, boa parte nessa época da Idade Média, tá? Das manifestações artísticas, tudo voltado para a religiosidade, não esqueçam disso, tá? E da cultura, tá? Mas essa educação, como vocês estão vendo bem aqui, pessoal, essa educação, ela é voltada somente para o filho dos nobres. Olha aqui, ó, somente voltada para o filho dos nobres. Na cultura, a arte medieval era fortemente influenciada pela religião. Por quê? Era uma forma de educar que não sabia ler nem escrever na Idade Média, ok? Na arquitetura, destacou-se a construção de castelos, igrejas e catedrais. Isso aqui já é de forma geral, tá? Olha aqui, ó. Então, é muito comum na Idade Média, tá? Quando a gente falar em Idade Média, você encontrar os feudos, né? Muralhas, castelos, como vocês estão vendo. Hoje, na Europa, em alguns países da Europa, você ainda encontra esses castelos aí de pé, né? Por exemplo, na Inglaterra, nós temos muitos castelos que remontam a essa época, tá? Assim como em outros países também, na Itália, enfim, ok? E as pinturas aqui, como eu mostrei para vocês, como eu disse aí, tá? Era voltado não só para ilustrar, mas também para educar, para ensinar os fiéis, ou então a sociedade medieval, os dogmas, os preceitos católicos dessa época. Até então, até o século XIV, mais ou menos, século XV, só era a Igreja Católica que existia como igreja, como cristã aqui nesse momento. Depois acontece um momento de reforma religiosa, reforma protestante, aí surgem outras igrejas cristãs, né? As igrejas protestantes. Mas, enquanto isso, a Igreja Católica dominava aqui a mentalidade da Idade Média. Ok? Tranquilo? Então, essa aí é justamente, esse aí é o finalzinho do nosso capítulo, tá? Aí na página 11, 12, tá? E 13, fala justamente desses hábitos e do poder da igreja que se tinha e da divisão da igreja que se tinha nesse momento, tá bom? Então, a gente vai finalizar aqui a nossa aula, ok? E aí, para a gente terminar aqui, eu gostaria que vocês enviassem para mim, tá? 2 atividades desse capítulo apenas. Não vou pedir todas, tá bom? Então, anotem aí o que eu vou pedir agora para vocês, que vocês vão fazer e me enviar por WhatsApp, tá bom? Como vocês sempre fazem. Não esqueçam de identificar as páginas, tá bom? Você vai enviar para mim, pessoal. Vocês vão enviar para mim a página 10, tá? Que tem 3 questões. Segundo o texto, de que era constituído o feudo e quem trabalhava nas terras aráveis das propriedades feudais. Em sua opinião, por que os castelos eram fortificados, né, para a proteção, como eu já expliquei para vocês. Terceiro, em quais partes era dividida a terra arável, né, a terra para a agricultura? Em 3 partes, né? Aqui mostra 2, mas pode ser dividida até 3 também, tá? Então, vamos falar a página 10, ok? Vocês vão me enviar a página 10 e a página 13. Somente essas 2 páginas, tá bom? Pessoal de casa também anotem aí. Página 10,
página 13. Na página 13 já fala do que nós trabalhamos hoje, né? Do papel da igreja na Idade Média. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido aqui a explicação. Qualquer dúvida, me chame que eu estou aí para ajudar vocês, tá bom? Nos vemos aí na próxima com o próximo capítulo que vai falar sobre o Renascimento. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.